Boa noite a todos os internautas, boa noite, doutora Ana Maria Massaúde. É um prazer e uma honra muito grande o Sindep Minas participar hoje deste evento e também uma vez engajado na campanha, junto com a Sociedade Brasileira de Mastologia, na campanha Outubro Rosa, prevenção contra o câncer de mama. Peço licença aos nossos internautas para fazer uma breve apresentação da nossa convidada, doutora Ana Maria Massaúde Rodrigues dos Santos, que é médica mastologista da Santa Casa e do Ipseng. Ela foi também obstetra e ginecologista. Como mastologista, teve parte de sua formação nos Estados Unidos e na Itália, e é mestre em Ciências da Saúde. Ciências da Saúde. Ela também é coautora de livros relativos ao estudo da mama. Doutora Ana Maria foi empossada este ano presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional Minas Gerais. A primeira mulher, muito bom, a presidir a entidade, inclusive. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos, doutora Camila. E já para começar, vamos à primeira pergunta. Por que algumas mulheres têm câncer de mama e outras não? O câncer de mama, ele é uma doença por vários fatores. Então, isso depende desde a questão do nascimento, daquilo que a pessoa herda da família, até as várias ações, as várias fases da vida, a parte hormonal. Então, se a pessoa teve uma primeira menstruação muito jovem, se parou de menstruar mais tarde, se fez uso de anticoncepcional ou de hormônio de reposição depois da menopausa. Então, são vários os fatores. E essa somatória de fatores é que faz algumas mulheres terem câncer e outras não. Muito bem. Eu esqueci de dizer no início da nossa conversa que aos internautas que têm interesse numa participação mais efetiva, através do nosso chat, pode enviar as perguntas à doutora Ana Maria. Ao final, se houver tempo, aí sim ela responderá as dúvidas de vocês. Vamos para a segunda pergunta. Quais são as formas de tratar? Quanto tempo, em média, dura o tratamento do câncer de mama? O tratamento, de um modo geral, a gente tem cirurgia, tem radioterapia e tem tratamento com medicação. Cada pessoa, cada tipo de câncer, da mesma forma que cada câncer ou cada mulher que vai ter câncer tem uns fatores de risco para desenvolver, cada tipo de câncer de mama, ele vai ter um tratamento diferente. Então, algumas mulheres precisam só de cirurgia, outras vão precisar de cirurgia, radioterapia e outras de todos os tratamentos. Quando se faz um tratamento mais prolongado, geralmente, além da cirurgia e da radioterapia, que são tratamentos mais curtos, a quimioterapia geralmente demora entre 5 e 6 meses. A hormonioterapia pode durar até 10 anos. Então, tem algumas mulheres que tomam comprimido por até 10 anos para fazer o tratamento do câncer de mama. Comprimido? Pensei que fosse líquido. Injetável? Injetável. É só quando faz a quimio. E tem químio que é oral também, mas esse tratamento prolongado, que o pessoal chama de hormonioterapia, muitas vezes a pessoa vai saber pelo tamoxifeno, fala assim, vai tomar o tamoxifeno por 10 anos. Isso hoje em dia, para alguns casos, é receitado, mas depois desse período para. Então, apesar de ser um tratamento prolongado, ele vai ter um fim, ele tem um dia que ele vai acabar. Porque em algumas situações se faz a químio e rádio, e em outras basta a cirurgia para resolver a doença? Então, vai depender do estágio da doença. Então, se a gente tem uma doença mais restrita à mama e que essa doença, às vezes, se faz uma mastectomia, retira a mama toda, muitas vezes não precisa de fazer a radioterapia. E a quimioterapia, ela vai depender da agressividade do tumor. Então, às vezes, a doença não é tão grande, mas o tumor, ele vai ser sensível basicamente ao medicamento da quimioterapia. Então, nesses casos, são feitos os tratamentos com medicamento via injetável, na maior parte das vezes. Veja,
A primeira resposta me deixou preocupada, porque a senhora falou da menarca precoce. Sim, a gente considera antes dos 12 anos, menarca precoce. Ah, ok. Antes dos 12. E a menopausa tardia, a última menstruação depois dos 55, também é um fator que aumenta risco. A gente fala que assim, cada coisa é um pouquinho, né? Então, se a pessoa tem o primeiro filho depois dos 30 anos, aumenta um pouquinho. Se menstruou mais cedo, um pouquinho. Se é sedentário, se é obeso depois da menopausa. Então, cada um desses fatores faz ter um aumento de risco pequeno, mas somando todos pode dar um risco mais aumentado. Bom, este câncer, esse é o câncer que mais mata mulheres no mundo? Sim, o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Bom, isso quer dizer que o número de casos novos tem crescido? O número de casos novos tem crescido. Atualmente no Brasil são previstos mais de 66 mil casos de câncer de mama. Seriam cerca de 180 casos por dia novos. Meu Deus! Mulheres vão ter o diagnóstico de câncer de mama. Infelizmente, no Brasil, a grande maioria dos casos, mais de 60% das mulheres, quando vão fazer esse diagnóstico, quando vão ao médico, já estão com a doença avançada. Então, a doença avançada ela tem menos chance de cura. Por isso que a gente faz essas campanhas, e nesse ano especificamente a gente está fazendo a campanha do quanto antes melhor, exatamente para isso, porque a gente sabe que quanto antes a doença for diagnosticada e for tratada, mais chance a pessoa tem de cura. Muito bem. Qual a estimativa por ano, então, no Brasil? 160? 66 mil. Seria 180 casos por dia. Aqui em Minas Gerais, doutora, é mais ou menos 8.250 casos por ano. Então, assim, em Minas Gerais é um dos estados que ainda tem bastante casos. E como eu estava dizendo, além da gente descobrir os casos mais tarde, as pessoas procurarem mais tarde, no Brasil a mortalidade é mais alta. Então está aumentando a quantidade de casos e está se morrendo cada vez mais por câncer de mama. Mas por quê? Mais morte? Tem essa questão e a questão dos tratamentos. Nem sempre há acesso aos melhores tratamentos. Então nem todos os lugares têm à disposição os melhores tratamentos. Então tem drogas hoje em dia que são mais potentes e nem todas as pessoas têm acesso a elas. E nos países desenvolvidos, a maior parte teria essa chance. Eu ia te fazer essa pergunta. A estimativa que existe no Brasil, que é do Brasil, né, é maior ou menor se comparada a dos países europeus ou asiáticos, por exemplo? A estimativa do Brasil, por exemplo, comparado com os Estados Unidos é o lugar que mais tem caso de câncer de mama. E a gente mesmo? E isso provavelmente é por questão de hábito de vida. Eu ia te perguntar isso. Por questão de hábito de vida. E os que têm menos são os países asiáticos. Tem muito menos casos, né, de mulheres por milhão, você fala, ou por 100 mil mulheres, do que no Brasil, do que na Europa e do que nos Estados Unidos. E se a mulher ela vai para os Estados Unidos, então a mulher asiática com baixo risco, vai para os Estados Unidos e tem filhas nos Estados Unidos, aquelas filhas já vão ter o mesmo risco das americanas. Então, muito provavelmente, o risco ambiental. Nesses casos, o risco ambiental nos países desenvolvidos, ele fala muito alto. Por causa da ingestão de gordura, por causa do sedentarismo, por causa da obesidade. E fora que se come muito enlatado, então muito produto industrializado. E isso, com o tempo e desde criança, a pessoa vai expondo o organismo a agentes nocivos. Muito interessante. E essa história de ambiental, o clima, a poluição, isso interfere? Interfere de uma certa forma, porque a gente tem, de um modo geral, a gente fala assim, que uma bomba ou um acidente nuclear que acontece em outra área do mundo acaba afetando a gente, porque a gente come, a gente se alimenta de produtos que vêm de outros países. E esses produtos podem ter um pouco mais de radioatividade do que tinha antes. Ok. Qual a chance da mulher ter câncer de mama sem nunca ter havido casos na família, comparado com quanto já há casos na família? Normalmente, o que a gente tem de estatística? Uma
de cada 8 a 12 mulheres vai ter câncer de mama se chegar até os 80 anos. Então, mais ou menos 10% a 12% das mulheres vão ter câncer de mama se chegarem até os 80. 10 a 12% de qual quantitativo? De todas as mulheres de 80 anos. Então, nessa idade, né, um décimo das mulheres vai ter câncer de mama. Quando tem um histórico familiar de mulheres próximas, de parentes de primeiro grau, se foi uma mãe, se foi uma filha, ou às vezes uma irmã que teve câncer de mama, principalmente se esse câncer foi com menos de 50 anos, esse risco, ele pode até multiplicar a gente fala por 10, mas assim, pode chegar a um risco de ter câncer de mama de 70%. Então a pessoa passa de 8%, 10% lá para 65%, 70%. Nossa. Isso porque às vezes a pessoa está com um componente familiar hereditário. Então às vezes naquela família há uma mutação e aquela mutação pode ser herdada por aquele indivíduo. E a pessoa já nasce com um defeito que aumenta o risco de produzir câncer ou que reduz a defesa contra o câncer. Então, o câncer, ele tem os dois mecanismos. Um mecanismo que é as células multiplicarem defeituosas, ou que ela multiplica defeituosa e o corpo da pessoa não tem como fazer esse combate da célula alterada. Complexo? É bastante. Né? Meu Deus. É bastante. Qual é a idade média das mulheres com diagnóstico de casos de câncer de mama no Brasil? E a outra pergunta, elas têm sido cada vez mais jovens? Por que será? Se né? Se for mais jovem, por que será? Atualmente, a gente tem no Brasil uma incidência de 40% mais ou menos de mulheres com câncer de mama antes dos 50. Então, de todos os casos de câncer de mama, 40% é antes dos 50 e 60% nas mulheres com mais de 50 anos. A idade média ela é próximo dos 55, 60 anos. Nessa faixa etária é que é o pico de incidência. Mas quanto mais velha a mulher fica, mais chance ela tem de ter o câncer de mama. Então, assim, a gente não está tendo... Quanto mais velha? Mais velha. Você falou de 80? Isso, mais chance tem. Então, a gente não fala que está tendo um excesso de casos de câncer de mama em mulheres jovens. Está tendo um excesso de casos em todas as faixas etárias. Então, a gente vê muitas mulheres idosas com mais de 80 anos com câncer de mama também. Não só muitas mulheres jovens. Mas mais da metade é acima dos 50. Mas no Brasil, especificamente, essa faixa abaixo dos 50 são muitas mulheres. Se a gente pensar que são 66 mil casos, 40%, né, dos 66 mil, quase 25 mil casos de paciente com até 50 anos. Nesse histórico do aumento de casos, qual o ano base para ter de aumento de casos? Não sei se me fiz entender. Por exemplo, seria de 2000 a 2020 esse aumento de casos ou não? Não, está tendo um aumento contínuo. Contínuo? Contínuo. Há uns 7, 8 anos, mais ou menos, que o INCA ele faz essa estatística a cada 2 anos. Então, a gente tinha menos de 10 mil casos, era 57 mil casos há uns 8 anos. Então, quer dizer, em menos de 10 anos, em cerca de menos de 10 anos, já aumentou 10 mil casos. Antigamente era 10% ao ano, mais ou menos. Hoje em dia está sendo um pouco mais. Então, a gente está tendo realmente uma curva de aumento. E não é só, porque às vezes as pessoas falam assim, não, está aumentando os casos de câncer porque está fazendo mais mamografia. Algumas pessoas falam isso para falar que não deve fazer mamografia. Mas não é isso, porque a gente está tendo um aumento, mas um aumento de casos de câncer avançado. Avançado. Porque se fosse pela mamografia, a gente teria um aumento por casos precoces, por casos que é só calcificação, que só a mamografia detecta, mas não. A gente está tendo um aumento em todas as faixas etárias e um aumento de casos de câncer também avançados. Afinal, o autoexame ajuda a prevenir ou isso é indiferente na prevenção? O autoexame, a gente não fala que ele previne, né? O autoexame, ele é
um autoconhecimento. Então, aquela mulher que faz ou não faça a mamografia, ela se conhecendo, se ela perceber que a pele está diferente, que tem uma área repuxada, que está vermelha, ou então que tem alguma área dura, na axila se tem algum nódulo, ela vai ter um olhar mais aguçado, vai perceber mais rápido e pode já procurar o médico, porque a gente sabe que existem o que a gente chama de câncer de intervalo. Então, a pessoa faz o exame está normal. E 2, 3 meses depois se percebe alguma coisa que é um câncer. Então, nem sempre o exame vai detectar o câncer, mesmo que ele exista. E, às vezes, na palpação, a mulher detecta uma alteração e ela pode procurar a ajuda médica naquele caso. E não apalpar e sentir dor? Não necessariamente. A dor mamária, ela não está associada a câncer de mama. Na verdade, menos de 0,5% dos casos de dor tem associação com câncer de mama. Alguns cânceres, quando eles estão muito próximos da pele, fazendo alteração com ulceração, ou quando eles estão bem aderidos à parte muscular, pode dar dor. Então, alguns cânceres podem, mas a maior parte absoluta dos cânceres não dá dor. Deve ser um dos motivos, então, da mulher procurar o tratamento já com o câncer avançado, não? Talvez. Pode ser um dos motivos. O que a gente pensa é assim, às vezes a pessoa fica com tanto medo da dor que ela procura o médico. Mas quando percebe um nódulo, ela foge do médico. É algo que, para mim, é difícil de entender. Mas essa questão do medo do câncer, muitas vezes faz a pessoa se afastar do médico. Então, ela percebe um nódulo, se afasta por medo de ser câncer, mas ela sente dor, a dor incomoda, aí ela alerta, o que será que está acontecendo com a minha mama? Ela lembra que tem mama. Então, eu falo para os pacientes, falo assim, ainda bem que teve dor nesse sentido, que fez procurar o médico. A dor, pelo menos, é um alerta para procurar o médico, não disse, para câncer. Na verdade, eu quis dizer que a senhora falou que na maioria dos casos não sente dor. Talvez por isso, que deixa de procurar. Por isso que deixa de procurar. Talvez por isso. No Brasil, em especial em Minas Gerais, tem mamógrafos suficientes? Tem mamógrafos suficientes no Brasil todo. A questão, doutora Camille, é que a distribuição. Então, geralmente esses mamógrafos eles estão nos grandes centros, principalmente no Sudeste, e aí não se consegue fazer mamografias. Tem pessoas que moram muito distantes de onde se faz mamografia. Uma das estratégias que os governos fazem é aqueles caminhões de mamografia que passam em cidades do interior exatamente para as pessoas terem essa oportunidade de estar fazendo uma mamografia. Mas em número, eles são suficientes. Em qualidade, não. Então, a grande maioria dos mamógrafos do SUS, aí eu já estou falando do Sistema Único de Saúde, eles não são digitais. Eles são daqueles mamógrafos mais antigos. Esses caminhões, o ideal seria que percorressem a área rural e os municípios menores com mais frequência, né? Mas me parece, me corrija se eu estiver errada, me parece que esses caminhões que com mamógrafo itinerante, né, vamos dizer assim, circulam só nessa época, não é? O que acontece, doutor, é que há uma variação governamental. Então, dependendo do governador, dependendo do partido, dependendo da política de saúde, se muda. Então, a gente já teve épocas que a gente garantia mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, que é uma das recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Colégio Brasileiro de Radiologia e da FEBRASGO, que é a Federação da Ginecologia e dos Obstetras. Só que, com a mudança de governo, isso foi retirado. Essa conquista foi perdida. Então, hoje em dia, para o SUS, se faz a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. E os caminhões também, eles diminuíram um pouco esse trânsito, essa itinerância. Então, tem época que se faz mais, tem época que não é uma coisa tão regular. Que pena. Que pena. Tudo esbarra na política, né? Esbarra na política. Mas saúde é política pública, meu Deus. Sim. Que pena. Bom,
Se tem mamógrafos suficientes, independentemente da qualidade, por que a maior parte das mulheres continua sendo diagnosticada em estágio mais avançado da doença? Seria pela qualidade mesmo desses mamógrafos? Não. A gente tem essa questão que tem uma quantidade suficiente, mas nem sempre as pessoas têm acesso. Acesso, Então é a falta do acesso. Além disso, tem os fatores culturais. O câncer de mama ainda é uma doença estigmatizante. Então as mulheres ainda têm medo de morrer de câncer e as mulheres têm medo de ficar deformada, ficar mutilada, perder a mama. Só que o que a gente recomenda é que se procure quando há percepção de alguma coisa, porque exatamente é o contrário. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, a doença menor, a pessoa tem menos chance de ficar mutilada, de perder a mama e de morrer do câncer. Então, nesse caso, o ideal, perceber qualquer coisa, a pessoa já procurar o médico, fazer o exame de imagem e detectar da menor tamanho possível, no menor estágio possível. Ok. Por sua experiência, em Minas Gerais, qual o tempo entre o diagnóstico e a cirurgia para uma mulher que será atendida pelo SUS? Qual o tempo? Esse tempo ele varia muito. Na cidade de Belo Horizonte, quando a mulher tem uma suspeita de câncer e consegue ir num posto de saúde ou consegue uma procura, uma busca ativa no posto de saúde, às vezes em 10 dias ela consegue uma consulta já para fazer uma cirurgia. Então em Belo Horizonte o fluxo ele é rápido. E hoje em dia, com essa questão de internet, às vezes a própria mulher, nesse tempo de pandemia mesmo, a própria mulher podia mandar um e-mail para a comissão de oncologia, provando que ela tem uma mamografia ou alguma alteração suspeita de câncer, que ela conseguia consulta com o mastologista nesse período. Então, assim, ela tem essa facilidade. Porém, no interior, vai depender da política do município. Então, vai depender qual cidade que eles têm o pacto, vai depender quais exames que aquela cidade vai fornecer para o cidadão. E, então, no interior, geralmente esse tempo é muito dilatado. A gente pega pacientes que vêm do interior, às vezes com uma mamografia alterada de 1 ano. Então, já tinha 1 ano. Eu não sei se a senhora já viu mamografia de SUS, elas têm uma tarja colorida do lado de fora. Então, a mamografia que tem suspeita, por exemplo, vermelha. Então, às vezes a gente pega, a tarja está do lado de fora. A pessoa, quando ela pega, ela sabe que aquela mamografia dela precisa de fazer alguma coisa. Só que, às vezes, demora 1 ano para conseguir a consulta com o especialista quando a pessoa está no interior, em determinados lugares do interior. Aqui em Minas Gerais tem uma estatística recente da Secretaria de Saúde que até há uns 3 anos, 60% dos tratamentos começavam com mais de 60 dias. A gente tem uma lei, que é a lei dos 60 dias, para qualquer tipo de câncer. A partir do diagnóstico firmado pela biópsia, a pessoa tem a garantia de começar o tratamento em até 60 dias. Ou cirúrgico, ou quimioterapia, ou radioterapia, qualquer que seja o primeiro tratamento dela. E em Minas Gerais, até há uns 4 anos, esse período de 60 dias só era cumprido em 40%. Até o ano passado, eu dei uma olhada na estatística, 70% se conseguia fazer em 2019. Esse ano, com a pandemia, houve uma redução de diagnóstico em 70%. Eu ia te perguntar. Em 70%. Então, nós sabemos, né, a gente pensando naquelas 66 mil mulheres do Brasil que estão, né, se está pensando que vai ter câncer, dessas mulheres, né, mais ou menos umas 40 mil não fizeram diagnóstico ainda. São pessoas que estão com câncer e ainda não fizeram diagnóstico. Ou porque não fizeram o exame, ou porque não tiveram acesso ao médico, ou fizeram e não conseguiram descobrir a doença nesse período. Meu Deus. Bom, e se a paciente, no caso, se a mulher procurar o tratamento na iniciativa através dos hospitais privados, seria diferente esse tempo? Esse tempo ela é muito menor. Aí vai depender exatamente
do tempo, por exemplo, de entrega do resultado da biópsia, da imunohistoquímica, que é um outro exame que é pedido da biópsia quando se retira o fragmento da mama para fazer o diagnóstico. Então, esse tempo, ele, na iniciativa privada, ele é muito mais curto e depende principalmente da realização dos exames. Então, realizou os exames com 1, 2, 3 semanas, no máximo, a pessoa já está fazendo a cirurgia, ou até menos. Coitado de quem não tem acesso. Meu Deus. Do ponto de vista das relações pessoais, o que a senhora recomenda à mulher que acabou de ter um diagnóstico de câncer de mama? Por exemplo, marido, família, acolhimento. O diagnóstico de câncer, ele não só impacta a pessoa que está com o diagnóstico, mas impacta as pessoas que gostam dela. Então, impacta a família. A partir do momento que a gente tem diagnóstico de câncer dentro de casa, a gente também, que não está com a doença, tem essa sensação que vai perder o outro. Então, isso impacta de uma certa forma que muitas vezes não se conversa sobre a doença. A pessoa que tem o diagnóstico muitas vezes não vai contar para a família porque tem medo de magoar, de deixar as pessoas tristes. E, por outro lado, às vezes o filho ou a filha que ficam sabendo que a mãe está com câncer, acha que ela vai morrer e fica sofrendo muito, e às vezes na frente da mãe. Então, muitas vezes eu atendo pacientes que a filha vai de acompanhante, eu falo assim, ó, é o resultado, deu uma alteração, é mais sério, e chego a falar na palavra câncer. Às vezes a pessoa que tem um diagnóstico, ela recebe com uma aceitação, é que ela já estava preparada para ser uma alteração. Mas o filho, a filha desaba em lágrimas, e às vezes a paciente é que consola aquela pessoa que está do lado. O que não é bom para o tratamento não ter pelo menos um apoio psicológico, não? É muito importante essa questão psicológica. Então, quando a pessoa às vezes não consegue isso dentro de casa, ela deve procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, para fazer esse apoio. Os amigos que muitas vezes ajudam. E, infelizmente, doutor, o que acontece no Brasil, algumas estatísticas demonstram que cerca de 70% dos casamentos se desfazem por um diagnóstico de câncer de mama. Por causa da mutilação? Nem sempre pela mutilação. Nem sempre. As mulheres hoje em dia, apesar da gente ter muitos casos que fazem mastectomia, as mastectomias estão com um aspecto estético que fica melhor, se faz a reconstrução mamária, e muitas cirurgias são cirurgias como se fosse cirurgia plástica. A mama fica com um aspecto redutor, às vezes a pessoa estava querendo fazer uma plástica e se faz a plástica no tratamento do câncer de mama. É que eu ia te Mas perguntar. eu acho que é uma questão mais pessoal, não sei como falar isso para a senhora, mas pela representatividade do que a mama é da mulher, talvez para o homem. Então a gente tem mesmo pessoas que não ficam mutiladas que acabam que tem um afastamento da relação e tem a separação. Isso não está claramente definido a causa dos homens separarem das mulheres porque elas têm um diagnóstico de câncer de mama. Porque no momento em que mais precisavam deles. Na hora que mais precisa. Né? A gente vê que é justamente o oposto quando o homem está doente. Então, quando o homem está doente, ele vai se apoiar na mulher e muitas vezes até na ex-mulher. Ele vai se apoiar e vai receber o apoio. Vai receber o apoio. Do outro lado, quando a mulher precisa, muitas vezes ela é abandonada. Mas que crueldade, né? Muito cruel. É uma fase, já é difícil pela doença e às vezes fica mais difícil por causa da separação. Bem, nós faremos um pequeno intervalo. Para você que entrou agora, nós estamos conversando com a médica, doutora Ana Maria Massaúde, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, neste bate-papo atualizado sobre câncer de mamas. Faremos um intervalo, mas ao final, como já disse no início, vamos tentar responder as perguntas dos nossos internautas. Portanto, nosso chat está aberto. Por favor, se tiverem alguma dúvida, acessem o nosso chat. Voltaremos já. Olá, pessoal, nossos internautas que nos acompanham nesse bate-papo com a doutora Ana Maria Massaúde. Vamos continuar, então. Já que falamos que a mulher
portadora do câncer de mama é abandonada, né? Vamos falar que é abandonada mesmo, porque acho que o termo é esse, né? Pelo marido. Do ponto de vista da feminilidade, o que é mais afetado na mulher que luta contra o câncer de mama? É a perda da mama, dos cabelos, do tempo com a família? O que mais afeta? O que as pacientes perguntam primeiro é se o cabelo vai cair. Antes até mesmo de saber se vai tirar ou não vai tirar a mama. Então, acho que nesse quesito, o cabelo para a mulher ou para quem está com câncer é mais visível. É uma perda mais visível. Apesar de ser uma perda que depois ela não é mais perda, né? O cabelo ele cresce de novo. Mas é algo que para a pessoa é mais sensível. Perder o cabelo, às vezes, do que retirar uma parte da mama. Interessante. Talvez porque já dá aquele estigma, não? Sim. As pessoas... Mas tem um ditado que o cabelo é a moldura do rosto? Tem isso também, né? Isso. E a mulher é vaidosa também, né? Tem que ser, mulher tem que ser vaidosa. Qual é o papel do companheiro, olha só, do companheiro ou companheira no processo de cura da mulher com câncer de mama? A pessoa que está junto com o doente do câncer, independente de ser de mama ou outro tipo de câncer, é aquele papel de estar não só durante o tratamento, de apoiar, de ajudar, mas também para a pessoa manter atividades que promovam qualidade de vida. Então, vamos fazer atividade física, vamos comer melhor, vamos ter uma vida mais tranquila. Então, o papel do companheiro é aquela pessoa que está junto para poder ajudar a outra pessoa a mudar a vida para melhor. É verdade que muito... já respondeu isso, né? É verdade que muitos homens deixam a sua mulher quando ela descobre o câncer? Essa pergunta já foi respondida e muito bem respondida. O fato de já ter amamentado interfere de alguma forma na ocorrência da doença ou no tratamento do câncer de mama? A amamentação, ela reduz o risco de câncer de mama. Reduz. Então, a cada 5 meses de amamentação, se reduz esse risco em 2%. É pouco a redução, mas para aquelas mulheres que amamentam bastante, essa redução somada fica um percentual bastante elevado. Bom, minha mãe teve 5 filhos, então... E amamentou. Amamentou 5 e está com 90 anos. E a amamentação, doutora Camille, ela é importante não só para isso, para a redução do risco de câncer de mama daquela mulher que amamenta, mas ela ajuda as pessoas que amamentaram, então os bebês, na vida adulta serem mais saudáveis. Então a criança que é amamentada do peito por mais tempo, quando fica adulto, ela tem menos risco de diabetes, menos risco de problema de colesterol, então ela tem vários ganhos ao longo da vida, não só quando é bebê. Muitas mulheres hoje em dia são submetidas a cirurgias plásticas, estéticas, para reduzir ou aumentar as suas mamas. Esses procedimentos atrapalham o diagnóstico do câncer? Não. Não? Os procedimentos da cirurgia plástica, existem alguns tipos de técnicas para fazer os exames de imagem e de posicionamento da mama que se faz, ou dos tipos de exames de imagem que você consegue fazer a detecção. Não há nada que fala que a pessoa que faz plástica vai ter mais risco de descobrir um câncer tardio. Não. A senhora acha que no futuro breve haverá possibilidade de se tratar o câncer de mama sem cirurgia? Talvez sim. Talvez boa sim. Notícia! Porque existem alguns tipos de câncer que eles têm tido uma excelente resposta ao tratamento quimioterápico e alguns tipos de droga-alvo, que é uma droga que tem algumas alterações celulares que elas vão exatamente naquela mutação. Então, pode ser que no futuro a gente consiga, em algumas pessoas, fazer com que as células malignas sejam todas mortas só com remédio. Olha que interessante. Quais as recomendações que a senhora dá, neste momento, para as mulheres que estão com medo de ir fazer a mamografia por causa da pandemia do Covid-19? A senhora mesma acaba de dizer
disse, mas no primeiro momento, que por conta da pandemia, muitas mulheres ficaram sem... Isso, houve uma redução em mais ou menos 70% dos diagnósticos. É muita coisa. É muita gente que não fez. Só 30% fez diagnóstico. Então, como eu tinha dito antes, em Minas Gerais a previsão era de 8.250 casos. Nos primeiros semestres, tinha feito pouco mais de 1.400 casos só de câncer de mama nesse período. E não é porque o câncer diminuiu, na verdade é porque teve menos diagnóstico. E o que a gente fala? A vida, ela continua. As outras doenças, elas não fizeram quarentena. Então, da mesma forma que tem que olhar pressão, tem que olhar diabetes, tem que olhar as outras doenças para a pessoa não complicar, o câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer que a pessoa possa ter, pode acontecer durante esse período. E o câncer de mama, para a gente fazer o diagnóstico precoce, é importante fazer mamografia. E a mamografia, as clínicas de imagem, elas estão cuidando para que não haja aglomeração. E a pessoa vai de máscara e tem álcool gel. Então, esses cuidados de higiene, distanciamento, né? Nós estamos aqui distantes uma da outra. Isso faz com que a pessoa possa ter as suas atividades normais sem perder ou aumentar demais o risco de ter a doença do coronavírus. Mesmo porque o equipamento também que é utilizado deve passar por um processo de sanitização. Sim, tem todo um protocolo para ser seguido. Para poder ser seguido, para as pessoas estarem voltando a fazer os seus diagnósticos das outras doenças. Ok. O que o setor público de saúde pode aprender com o setor privado de saúde no combate ao câncer de mama, já que soubemos que a grande maioria das mulheres que procuram atendimento médico não está em estado inicial do câncer? No caso, o setor público, ele precisa aprender com o privado a questão da organização, organizar melhor os serviços, de forma a ter uma linha de cuidado mais fluida, que atinja todas as pessoas, independente do tamanho do município. O setor privado, se você tem um município pequeno, você consegue fazer no privado, e no público às vezes não consegue. Não é porque não exista a tecnologia ou não exista o médico. Não existe essa penetração do setor público. A partir do momento que houve a descentralização, o SUS ele é muito completo. Porém, com a descentralização, os municípios eles têm muita autonomia. E tendo autonomia, muitos deles não a usam de forma a dar uma resposta aos problemas de saúde da sua população. Então, eu acho que nesse sentido, o setor público tem que aprender com o privado a ter melhores gestores de saúde. Procedimentos operacionais padrão também, né? Isso. Quais as orientações que a senhora dá às suas pacientes sem diagnóstico de câncer de mama em relação ao aconselhamento genético quando tem alguma parente próxima com um diagnóstico de câncer? Então, geralmente, a pessoa que tem um parente, principalmente se for parente de primeiro grau, ela pode, às vezes, a partir da avaliação dessa pessoa que teve o câncer, então a pessoa que teve o câncer faz uma avaliação genética para saber se é uma doença hereditária, se é uma doença herdada. Se for uma doença herdada, a pessoa que não teve o câncer, ela vai fazer um teste para saber se herdou aquela mesma mutação da família. Então, geralmente, eu converso com as minhas pacientes, falo assim, uma tia teve câncer, ou uma prima, ou duas primas. Eu falo assim, alguém da sua família fez o teste genético? Porque se fez, tenta ver com essa pessoa se teve mutação ou não e qual mutação para que você procure saber se você também herdou aquela mutação. Como que é esse teste genético? É um teste que pode ser de sangue ou de saliva. Então, é um teste que eles vão ver nas células da pessoa se ela nasceu com mutação. Então, existem várias mutações que estão associadas a câncer de mama, por exemplo. Então, é feito um painel genético. Aí, nesse painel, vê se a pessoa herdou aquelas mutações. Se nas células dela tem algumas diferenças que aumentam o risco de câncer. O que a gente conhece mais, que está associado com câncer de mama, são as mutações do BRCA.
BRCA1, BRCA? BRCA e BRCA2. A mutação do BRCA, não sei se a senhora se lembra, é a mesma da família da Angelina Jolie. Sim, eu ia falar isso. É a da Angelina Jolie. Eu lembrei disso. Que ela tinha uma tia e a mãe que tiveram câncer de mama, tinham a mutação, ela fez o teste nela e verificou que ela tinha a mutação também. Ou seja, ela teria aquele risco de perto de 80% de ter câncer de mama até os 80 anos. Então, ela preferiu tirar as mamas. E esse câncer também está associado a risco de câncer de ovário. Então, ela também tirou os ovários. E, por exemplo, para eu fazer esse teste, o que eu preciso fazer? Ir ao médico geneticista. Geneticista. Geralmente, nem todas as pessoas que fazem aconselhamento genético são geneticistas médicos. Existem pessoas que fazem aconselhamento genético e não são médicos, eles são de outros setores da saúde. E nem todos os médicos que fazem aconselhamento são geneticistas. Então, tem mastologistas que fazem aconselhamento, tem outros profissionais que também podem ser habilitados a fazer aconselhamento genético. Aí, a partir dessa avaliação familiar, eles vão fazer uma árvore, né, da família, para ver quais pessoas tiveram câncer, qual idade, qual grau de parentesco, outras doenças que às vezes estão associadas com essas mutações de câncer e que não são câncer, e a partir disso fazer a avaliação do painel. Então, uma pessoa que nunca teve câncer, ela, se não tem outros parentes na família que tenham câncer, fazer o teste por fazer, ele não é tão justificado, porque a gente tem mutações que não vão gerar nada. Então, não adianta fazer, vem essa mutação, mas e daí? O que vai acontecer? Será que essa mutação vai gerar algum câncer? Será que vai gerar alguma outra doença? Não tem como saber, porque ninguém na família teve alguma doença relacionada com aquela mutação ainda. Entendi. Tem algum aspecto ou informação que a senhora gostaria de acrescentar que nós não lembramos de abordar, ou mesmo que gostaria de retomar para destacar ou dar mais detalhes? E temos aqui 2 perguntas também. De um modo geral, o que a gente tem falado nessa questão da campanha do quanto antes melhor é que a gente deve reforçar a atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana, que não é muito, são 30 minutos por dia, de segunda a sexta, por exemplo. É pouco tempo, 30 minutos. Se for uma atividade física mais exaustiva, aquela atividade mais forte, pode ser 15 minutos por dia. Então, não é tanta coisa assim em tempo. Além disso, a pessoa começar a ter hábitos saudáveis alimentares, reduzindo ingestão de bebida alcoólica, evitando comida gordurosa, aumentando fruta, verdura, legume na dieta. Isso também é importante. Fazer uma visita regular ao médico, seja um médico mastologista, ginecologista, ou geriatra, ou clínico, que todos esses médicos podem fazer a solicitação da mamografia. Então, aquela mulher a partir dos 40 anos, ela foi no ginecologista, ou foi no geriatra, ou foi no clínico, ele mesmo pode fazer esse pedido de mamografia, não precisa ela ir no mastologista. E toda vez que tiver alteração, também procurar o médico, aí ela vai procurar o mastologista. Então é isso que a gente fala, atividade física, alimentação, mamografia regular e a procura do médico sempre que necessário. Ótimo. Podemos passar para as perguntas? Podemos as perguntas. Quais os principais efeitos colaterais da hormonoterapia? A hormonioterapia para tratamento do câncer de mama vai depender do remédio. Então, do remédio? Vai depender do remédio. Então, a gente tem 2 classes principais mais comuns que a gente fala de primeira linha. Algumas pessoas vão tomar tamoxifeno, outras pessoas vão tomar o anastrozol. São os mais comuns, né? Não só o tamoxifeno, o tamoxifeno, ele faz uma ligação com o receptor hormonal, ou seja, ele vai agir na célula bloqueando a ação do hormônio que a mulher produz. Então, ele vai lá na célula maligna, liga, então o hormônio está na circulação, ele não consegue ligar porque o tamoxifeno está lá ligado.
E o outro, que é o anastrozol, ele vai fazer uma ação de bloquear a produção hormonal. Então, é aquelas mulheres que já entraram na menopausa, seja ela natural ou por medicamento, e aí, normalmente depois da menopausa, a gente continua produzindo hormônio, a mulher, na gordura, no tecido gorduroso, o hormônio feminino. Então, esse medicamento, ele vai bloquear essa ação do hormônio na gordura. As pessoas que usam o tamoxifeno, os sintomas principais, eles são a onda de calor, que é o fogacho. Então, a pessoa é como se ela voltasse até a menopausa. Corrimento pode dar. E, em alguns casos que não são tão frequentes, pode haver trombose nas pernas. Nas pernas. Já o anastrozol, ele não dá o risco aumentado de trombose, mas ele aumenta o risco de osteoporose e de dor articular. Então, o anastrozol também dá onda de calor, mas ele dá mais problema da parte osteomuscular, enquanto que o tamoxifeno dá mais problema da parte vascular. Meu Deus! Será que tem algum tratamento paliativo para tentar diminuir isso? Para as ondas de calor tem. Então, tem vários tratamentos que não são hormônio para as mulheres que fazem a hormonioterapia do câncer de mama para melhora dos fogachos. Então, há tratamentos para melhora do fogacho, né? Dentre eles, os mais prescritos são antidepressivos em baixa dosagem. Olha que interessante. Então, antidepressivo em baixa dosagem, que é o mais usado para fogacho, eles melhoram o fogacho sem ter a ação de antidepressivo, mesmo que a pessoa não estiver com depressão. E para a osteoporose? Para a osteoporose geralmente se usa vitamina D, usa o cálcio. Em alguns casos, há alguns medicamentos para aumentar a massa óssea. Alguns medicamentos que são usados oral ou outros que são até venosos. Daí a importância também da atividade física. Isso, para ajudar na osteoporose. Mas essas mulheres, geralmente, elas fazem um acompanhamento da massa óssea. Essas mulheres que usam esse medicamento que dá mais problema articular e osteoporose, elas fazem acompanhamento da massa óssea. Bem, com essa resposta, eu acredito que a Elisa, nossa internauta que fez essa pergunta, esteja satisfeita, né? Muito obrigada, Elisa, por sua participação. Uma técnica de crioblação envolvendo congelamento da massa mamária e não cirurgia, que foi aventada na mídia recentemente, pode ser aplicada? A crioablação, ela não é muito utilizada ainda, né? Mas uma potencial forma de tratar o câncer de mama, que é congelar a área, e a área vai morrer porque ela congelou. Um dos problemas que quem fala que não deveria usar é porque com a crioblação a gente perde um pouco de saber os parâmetros da doença, porque aí você mata a doença sem tirar. Você não vai fazer uma biópsia da doença, né? Você faz a biópsia de um pedaço e depois queima ela toda. É diferente de quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, que a gente tira um pedaço e depois tira o restante, aí a gente consegue estudar toda aquela peça, todo aquele pedaço que a gente tirou, de toda a doença. Então, dos questionamentos que se faz na crioblação é esse, que às vezes a gente vai perder alguma informação que o restante do tumor poderia dar e que só com aquele pedaço da biópsia a gente não teve. Qual a importância desse estudo do tumor? O estudo do tumor, ele vai ajudar não só a gente saber o estágio da doença, como também saber quais medicamentos que vão ser usados, quais medicamentos que vão ser mais eficazes para aquele tipo de tumor, para aquele tipo de câncer. Entendi. Muito bem. Eu acho que estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a nossa live, agradecer a nossa equipe de comunicação, os nossos colaboradores e o apoio da diretoria do Sindepominas. Suas considerações finais, doutora Ana Maria? Eu gostaria de agradecer muito ao Sindepominas por ter abraçado essa campanha do quanto antes melhor, porque a gente sabe que é muito importante a informação o ano todo. Mas em outubro a gente dedica especialmente a isso, a fazer essa divulgação sobre o câncer de mama, sobre a necessidade de tratamento precoce e
desmistificar um pouco a doença, né? Mostrar que a doença hoje em dia ela tem uma chance alta de cura. Então, o tumor, quando é descoberto lá com menos de 1 centímetro, em alguns casos ele tem lá 98% de chance de cura, dependendo do tipo de tumor. Então, eu queria só pedir uma complementação de uma resposta que a senhora já deu. No caso da cirurgia de reextração da mama, a senhora falou da reconstrução. Isso, da mastectomia, fazer a reconstrução. Pois é. É imediato ou tem que ter Imediata. Não só a reconstrução imediata, hoje em dia a gente propaga que é melhor, por quê? Porque a mulher não precisa perder a mama para sentir que está sem a mama. Antigamente tinha essa ideia, essa mulher tem que sentir que está sem a mama para dar valor na reconstrução. Não, a mulher não precisa sentir que perdeu algo. Então, logo que você retira a mama, se for mastectomia e puder deixar uma pele daquela mama, se coloca uma prótese ou um expansor de tecido que faz a mama ter o volume normal. Ou, em alguns casos, se faz retalho. Mas o ideal é tentar fazer reconstrução imediata. E isso é garantido até por lei. Que beleza. Bem, doutora Ana Maria, mais uma vez, obrigada pela gentileza. É uma honra essa parceria do Sindepominas, como já disse no início, com a Sociedade Brasileira de Mastologia. E fiquei muito lisonjeada de tê-la aqui nesse bate-papo, viu? Muito agradável e muito obrigada. Muito obrigada a todos, uma ótima noite e até a próxima. Já avisando que o Sindepominas também engajará no Novembro Azul, né? Para o câncer de próstata. Aguardem. Um abraço a todos. Um abraço.